Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Espero que você esteja bem, meu irmão, minha querida irmã. Pesquise IASD, um canal para adventistas. Meu nome é Edson Hansen. Para quem não sabe, eu sou professor de profissão, entre outras ocupações e funções. Aprendi desde muito cedo, com o exemplo da minha mãe, a ler. E todas as noites eu tenho um plano comigo que eu devo ler para acabar o dia, para meditar, para descansar a mente. Um livro. E eu tenho à minha cabeceira um livro de Ellen White sempre, onde eu pelo menos leio uma página por noite. E o livro que eu estou lendo é Conselhos para a Igreja. E o que eu vou falar neste vídeo está no capítulo 63 da versão condensada. O que não pode ser esquecido por um crente em sua viagem, um adventista, um cristão. Não são minhas palavras, repito. É possível ser um crente parcial. Página 351. É possível ser um crente parcial, formal, e contudo ser achado em falta e perder a vida eterna. Eu mudei a minha tonalidade de voz. Geralmente eu sou expressivo. Para temas e frases pesadas como essa, eu dou ênfase. Mas eu não dei ênfase para nós meditarmos. Porque muitas vezes, quando você expressa demais, às vezes tem algum internauta, algum irmão, alguma irmã, achando que eu esteja disseminando animosidades, conforme eu li em um comentário. Mas eu queria semear reflexão. As mensagens que eu apresento aqui são mensagens que me impactam. Não com o objetivo de construir crítica, não com o objetivo de fazer passar na sua mente que eu possa ser melhor que você jamais. Quando eu trago os trechos grifados, todo este capítulo, tá? Eu terminei a leitura e agora vou iniciar um outro, 64, capítulo 64. A primeira aplicação que eu faço é para mim, e se eu encontro-me à altura das exigências do que é escrito, do que está escrito. Então, o primeiro que ouviu e precisa ouvir sou eu. E por ter me impactado profundamente, eu quero partilhar com você, como se fosse um alerta. É possível praticar alguns dos preceitos bíblicos e ser considerado cristão, e ainda pela falta das qualificações essenciais ao caráter cristão, perecer, perder a vida eterna. Eu escrevi aqui, não sei se dá para você ver, alerta para a minha pessoa. E eu queria partilhar isso com você. Isso não se trata, talvez, das minhas condições ou da minha condição espiritual. Eu estou fazendo uma revisão. E como ela me impactou, eu quero dividir com você. Este canal tem sido com esta intenção. Muitos não têm tempo, talvez aqui, escutando, possam ouvir. Continuando. Quem negligencia ou trata com indiferença as advertências de Deus, quem acaricia ou desculpa o pecado, está selando o destino de sua alma. Gente, que terrível. Eu faço análise voltada para mim. Serve para você? Só Deus sabe, só você sabe.
Graça, paz e perdão serão para sempre retirados. Que grave, quando Jesus disser está feito. Jesus terá passado para nunca mais voltar. Me emociono quando eu leio isso. A oportunidade terá cessado. Solene. Enquanto se prolonga a misericórdia, enquanto o Salvador está fazendo intercessão, façamos uma preparação completa para a eternidade. Mais à frente, num trecho que eu grifei, nesse capítulo 62, partilhando com você, no desempenho de seus deveres cotidianos, eu sou professor, um outro irmão pode ser mecânico, um outro pode ser pedreiro, alguém pode ser uma faxineira, um faxineiro, alguém pode ser um médico, alguém pode ser um dentista, alguém pode ser um pastor visitando aos fiéis, visitando o interessado. O ancião pode ser alguém que está fazendo um trabalho que às vezes não é muito aprazível, mas falar às pessoas dos familiares, aos familiares daquele que morreu. No desempenho de seus deveres cotidianos, os justos hão de estar até o fim, irmãos e irmãs, em contato com os ímpios. Os filhos da luz estão espalhados entre os das trevas, para que o contraste salte aos olhos de todos. E assim que os filhos de Deus devem anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O amor divino ardendo em seu coração, a harmonia e a semelhança de Cristo manifestada em sua vida será como um vislumbre do céu concedido aos homens do mundo para que possam apreciar sua excelência. Tá difícil testemunhar lá no trabalho? Deus colocou você lá. O fim está próximo, um outro tópico, página 152. A volta de Cristo ao nosso mundo ocorrerá dentro de um pouco tempo. Seja essa a ênfase de cada mensagem, de cada preocupação sua, de cada passo que você dá. Jesus está voltando. Os sinais que em torno de nós se avolumam, prenunciando a próxima manifestação do Filho de Deus, são atribuídos a outra causa que não a verdadeira. Desastres da natureza. Agora, recentemente, nesta semana, nós temos o dilúvio caindo no Rio Grande do Sul, alagando como nunca as cidades gaúchas, chegando também em Santa Catarina. Muitos dizem que é obra da natureza. Não. Os homens não discernem as sentinelas angélicas que retêm os quatro ventos para que não soprem sem que os filhos de Deus estejam selados. Mas quando Deus mandar que seus anjos soltem os ventos, haverá uma tal cena de luta, que pena, que caneta, que palavra, que língua, que boca nenhuma conseguirá descrever. Caso a cortina, olha só que solene a mensagem. O que também não podemos nos esquecer. Porque o nome do capítulo é O que não pode ser esquecido. Caso a cortina pudesse ser erguida, poderíamos discernir os propósitos de Deus e os juízos que estão para cair sobre o mundo condenado. Caso pudéssemos ver nossa própria atitude, temeríamos e tremeríamos por nossa própria salvação e pela de nossos semelhantes. Fervorosas orações e angústia de coração quebrantado seriam elevadas ao céu. Choraríamos. Você já viu alguém chorar? De desespero. Nós choraríamos entre o pórtico e o altar, confessando a nossa cegueira e rebeldia espirituais. Irmãos, a pior coisa para um filho de Deus, e eu diria aqui para um adventista, é quando ele sabe e ele se coloca em estado de rebeldia. Às vezes é uma rebeldia branca. Qual é a forma de nós nos rebelarmos contra Deus?
nos desinteressarmos de buscar a Deus, de estudar, de estarmos em comunhão, ouvir a sua palavra, buscar conhecimento. Assunto tratado no vídeo passado. Outra coisa que nós temos que nos preocupar e não nos esquecer, o perigo de pensar que Cristo vai demorar muito para voltar. Aquele mau servo que em seu coração diz, meu Senhor tarde virá, professa estar esperando a Cristo. É um servo que só aparentemente se dedica ao serviço de Deus, enquanto no coração se entregou a Satanás. Eu estou basicamente fazendo leituras, não são minhas palavras. Ellen White, página 353, Conselhos para a Igreja, nesta versão, eu já mostrei. É pesado aqui. Aquele mau servo que em seu coração diz, meu Senhor tarde virá, professa estar esperando a Cristo. Quem professa estar esperando a Cristo, se não é o adventista? O nome carrega a espera pelo segundo advento. É um servo que só aparentemente se dedica ao serviço de Deus. Professa aparentemente, enquanto no coração se entregou a Satanás. Pesado. Diferente dos escarnecedores, não nega abertamente a verdade. Não nega o espírito de profecia, não nega as mensagens de reforma, mas ele não se compromete com elas na vida. Está sempre no meio, não está metido em confusão. É gente boa, gente querida, amigável, cheio de tato. Já falei sobre isso. Mas pela conduta revela o desejo que sente de que a vinda do Senhor se demore, se dilate. É a expressão que está escrita aqui. O orgulho torna-o descuidado. Já citei várias vezes da Laodiceia. Rica sou, rico sou. O orgulho torna-o descuidado em relação aos interesses eternos. Adota as máximas do mundo, as ideologias, as palavras, os trejeitos, os costumes, os hábitos, as palavras, comportamento, a forma de negociar, a forma de viver. Adota as máximas do mundo e se conforma às suas práticas e costumes. O egoísmo, o orgulho e as ambições mundanas nele predominam. Alguém anunciando uma nova luz. Eu lembro-me, eu recordo-me. Em uma das cidades dessas que eu morei, surgiu um grupo de pessoas que começaram a dar ênfase ao poder do Espírito Santo e à manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Irmãos, isso deu no movimento que estava levando para o pentecostalismo. Milagres, curas. Precisou até vir um pastor da Associação Geral para tratar do assunto nesta cidade. Eu era jovem. Então, quando alguém anuncia uma nova luz, um novo costume, uma nova ideia, cuidado, submeta ao que ele está falando, ao que eu estou falando, submeta a um estudo detalhado da palavra de Deus. Um pastor surge com novas ideias, submeta a palavra de Deus ao espírito de profecia. Observe a vida dele, os frutos da vida dele, a forma de se conduzir. À medida que se aproxima a vinda de Cristo, mais determinado e decidido em seus esforços, fica Satanás, fica ele a fim de os derrotar. Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos, nos marcos já estabelecidos longamente na história da igreja.
E nós temos uma história pregressa, anterior, como povo de Deus, à história do povo de Israel. Estas histórias devem servir de exemplo e base para a nossa vida espiritual. Então, cuidado com uma suposta luz. A importância da devoção pessoal. Quanto a igreja perece, quanta gente sai da igreja, quanta gente se enfraquece espiritualmente, porque deixa de lado a devoção pessoal. Se a oração particular e a leitura das Escrituras forem negligenciadas, hoje, amanhã elas poderão ser omitidas, esquecidas, porque a consciência não vai despertar a mente do crente. Haverá uma longa lista de omissões. Esquece um dia, esquece outro, até que vira costume, vira hábito, vira rotina. É o que está escrito aqui. Página 354. Tudo por causa de um único grão semeado no solo do coração. Uma negligência de um dia, de não ter estudado, de não ter orado, de não ter lido a Bíblia, estudado a lição de escola sabatina, estudado algum livro do Espírito de Profecia, ou outros livros, bons livros que nós temos. Toda vitória na direção da devoção pessoal é uma semente semeada para a vida eterna. Que lindo isso. Todo santo que se aproximar de Deus com o coração verdadeiro, dirigindo-lhe confesso as sinceras petições, verá suas orações atendidas. Você vê um crente que prospera, que tudo dá certo, que ele coloca a mão, pode ter certeza, é a mão de Deus. Mesmo o que você tem de bênçãos, você tem um teto, você tem comida, você tem roupa, você tem vida, você respira, você tem saúde, você pode andar, você tem trabalho, tantas coisas, mas sobretudo a salvação em Cristo. Não temam confiar em Deus, descansem em sua firme promessa, pedi e recebereis, em oração, na devoção pessoal. Outra coisa também que a gente precisa entender é que na vida cristã a gente começa a achar o seguinte: quando as coisas não acontecem, você pede uma coisa a Deus e Deus não te responde, você acha que aquilo é para a sua bênção, mas Deus, conhecendo o futuro, pode entender que aquilo não é bom para você e Ele pode não te dar. E aqui tem um trecho. Deus nos dá bênçãos. Caso nos fosse possível penetrar seus planos, veríamos claramente que Ele sabe o que é melhor para nós e que as nossas orações são atendidas. Não nos é concedida coisa alguma que seja prejudicial, mas a bênção de que necessitamos em lugar daquilo que pedimos e que não nos faria bem, mas mal. Vi que, se não recebemos resposta imediata às nossas orações, devemos apegar-nos firmemente à nossa fé, não permitindo que penetre a desconfiança, pois isto nos separará de Deus. Outra coisa que não podemos nos esquecer, pessoa realmente que está indo para o céu, que é um remanescente, ele gosta de falar das coisas do céu. Portanto, se você tem algum irmão que fala em tantas coisas menos do céu, cuidado, tá? Não é porque está na igreja que você pode confiar. Então, seja prudente. Eu direi quem tu és ao ver com quem você anda. Caso estejamos realmente jornadeando para lá, o Espírito do céu habitará em nosso coração desde aqui. A santidade estará em nós desde o nosso caminhar aqui na terra. A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo que deve estar sempre diante do cristão. Um outro trecho grifado, que é um chamado e é um alerta. Outra vez, se você pensa nas coisas do céu, e se há um tempo que o povo deve buscar a luz porque está necessitado de luz, este tempo é agora. Se já houve um povo necessitado de luz sempre crescente do céu, é o povo que neste tempo de perigo, dos fins dos tempos, do fim do mundo que nós estamos vivendo, Deus te chamou para serem depositários de sua lei e reivindicar seu caráter perante o mundo. Nós não podemos ficar quietos por palavra e por testemunho. Aqueles a quem foi confiado tão sagrado legado devem ser espiritualizados, elevados, diferentes dos outros.
possuídos de vitalidade mediante as virtudes que professam crer. Finalizando o capítulo, o tópico: o povo de Deus tem que avançar apesar das dificuldades. Mesmo que as dificuldades estejam ao nosso lado, nós estejamos enfrentando perseguições, mesmo que nós tenhamos desemprego, mesmo que o pão seja difícil de ganhar, mesmo que haja doença, provações, Deus manda avançar. Certamente o caminho ainda não está aberto. Ao marcharem, porém, na força da fé e da coragem, o Senhor mostrará o caminho claro aos seus olhos. Sempre haverá pessoas que murmurem, que ficam reclamando dentro do povo de Deus, como fez o antigo Israel, e põem a culpa das dificuldades em que se acham sobre os que Deus suscitou com o fim especial de promover o avançamento de sua causa. Quem está trabalhando fica ouvindo o murmúrio de quem não trabalha, de quem não faz trabalho missionário, de quem não prega, de quem não tem um projeto, de quem não está comprometido em fazer alguma coisa de bênção e de bem para o próximo. Mas tem tempo para murmurar e ficar reclamando. Não. Tempos há em que a vida cristã parece cercada de perigos. Há dificuldades na vida cristã. A vida cristã não é um mar de rosas. É difícil de se cumprir o dever. A imaginação pinta a ruína pela frente, porque nós somos humanos e fracos. A escravidão e morte por trás. Desânimo, depressão. Todavia a voz de Deus fala claramente acima de todos os desânimos que possamos ter. Avançai. Manda o povo avançar. Devemos obedecer a esta ordem, seja qual for o resultado, se estamos chorando ou se estamos sorrindo. Mesmo que os nossos olhos não consigam penetrar as trevas e sintamos frias ondas envolverem-nos os pés. Um alerta aqui. Em uma vida dividida, quando você fica com um pé lá no mundo e um pé na igreja, vocês encontrarão dúvidas e obscuridade. Não poderão fruir as consolações da religião, da verdadeira religião, nem a paz que o mundo oferece. Você nem aproveitará as bênçãos que Deus quer te dar e nem aproveitará o mundo direito. Você está com a mente dividida. Chega de estar com a mente dividida, meu irmão, minha irmã. Não posso estar dividido. Bendito é o privilégio de renunciar a tudo por Cristo. Não olhem a vida de outros, nem os imitem. Não diga que o seu vizinho é o modelo seu, é a norma, é a linha de qualidade que você tem que atingir. Você só tem um único modelo, verdadeiro e infalível. Só é seguro seguir a Jesus. Só tem um único modelo. Só o Rei dos Reis, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote. Decidam que, se outros procedem segundo o princípio da indolência espiritual, tanto faz, da moleza, da letargia, da preguiça, da procrastinação. Deixem de lado essas pessoas. Ellen White recomenda: vocês os deixarão e marcharão adiante, rumo a um elevado caráter cristão. Não dependa de seu vizinho. Formem um caráter para o céu. Não durmam em seu posto. Lidem fiel e sinceramente com a própria vida que Deus dá. Deus abençoe vocês. Um ótimo dia e uma ótima semana.